Minuto Geográfico. Reia. 6 minutos, está na hora da gente conversar no Minuto Geográfico com o professor João Correia, direto de Recife, Pernambuco. Bom dia para você, professor João. Deixa eu ver se a gente consegue aqui ter uma conexão com ele. A gente falar um pouquinho aqui sobre o andamento da guerra da Ucrânia, lá na Ucrânia, o término da conferência em Davos, na Suíça. E eu tenho uma questão sobre o crescimento geopolítico da China, que é um assunto que me mandaram aqui, um ouvinte mandou, professora Tereza Cristina, aqui de Fortaleza, está querendo ouvir sua opinião. Ele estava contando que aos 94 anos, o ex-presidente norte-americano Jimmy Carter ministra aula semanalmente na escola da Igreja Dominical, da Escola Batista, e ele contou na certa feita que o presidente Donald Trump o questionou sobre o crescimento geopolítico da China, que teria dito, olha, eu estou com medo. Aí o presidente Carter, na sua colocação, falou assim, olha, você está com medo, mas na verdade há uma explicação, não tenha medo não. Olha a explicação que ele deu aqui, deixa eu catar aqui Você tem medo que a China nos supere? Mas você sabe por que a China nos superará? Eu normalizei relações diplomáticas com Pequim em 79. Desde essa data, você sabe quantas vezes a China entrou em guerra com alguém? Nenhuma vez, e nós estamos constantemente em guerra. Qual é a sua avaliação, João, que você faz dessa colocação feita pela nossa ouvinte internauta Tereza Cristina? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes. Vocês me escutam bem? Está tudo certinho com o áudio? Sim, sim. Tudo em paz, maravilha. Pergunta excelente da professora. Um grande abraço para a professora Tereza, não é isso? Então, Jimmy Carter, ele é muito importante para nós entendermos um pouco desse contexto geopolítico do século XX, também do século XXI. Ele permanece ativo nas suas atividades e existe uma fotografia histórica, uma fotografia muito importante que faz parte dos livros de história e de geopolítica, que é exatamente Jimmy Carter, o então presidente dos Estados Unidos, e o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, ele é considerado o arquiteto da abertura econômica da China após a morte de Mao Tse-tung. E Deng Xiaoping, ele ficou conhecido no mundo inteiro porque a China fez uma abertura econômica muito ampla, cresceu e ainda cresce bastante, mas a China nunca fez uma proposta de abertura política. Basicamente, você tem uma economia aberta, com muitos traços capitalistas, mas, ao mesmo tempo, você tem um Estado muito forte, um Estado muito presente, um regime de partido único. Tá? A China, essa abertura econômica da China, ela foi proporcionada graças a essa relação entre Jimmy Carter e o governo chinês, o próprio Nixon e o governo da China, Ronald Reagan e tantos outros ex-presidentes americanos que normalizaram as relações. É até um ponto, sabe, Nonato, para a gente falar, que é o seguinte, as pessoas, eu percebo que esse tema China ele é muito polarizado. Quando eu falo na internet sobre a China, algumas pessoas dizem, não, porque a China é uma ditadura e uma ditadura comunista. E aí eu faço um contraponto, de fato, eu concordo, o regime chinês ele é completamente diferente do que estamos habituados aqui no Ocidente, no Brasil também. Trata-se de um regime de partido único, um regime ditatorial, com forte restrição ao acesso à internet, com forte restrição a uma imprensa livre, há um controle estatal muito forte na vida das pessoas, mas há essa questão que a professora levantou, e o ex-presidente americano fez essa observação de que a China ela não se envolveu em nenhum grande conflito militar direto, mas a gente não pode deixar de esquecer que existem algumas guerras que nós chamamos de guerras por procuração. A guerra por procuração, quando uma grande potência ela pode, de alguma forma, patrocinar grupos que possam, indiretamente ou diretamente, defender os seus interesses.
Um outro ponto também é que a China de hoje, ela é muito diferente da China de 10, de 15, de 20, 30 anos atrás. A China hoje ela não leva desaforo para casa. Tem oficialmente, o segundo maior orçamento militar do planeta. Então, é uma potência geopolítica. A gente tem uma expectativa do que pode acontecer em relação a Taiwan, porque a China diz que Taiwan é território chinês, é uma província rebelde, ao mesmo tempo que Taiwan diz que não, que é um país livre, independente e que quer soberania diante das Nações Unidas. Então, de fato, nenhum grande conflito direto. A China, na Guerra Fria, rompeu com a União Soviética e seguiu um caminho um pouco diferente da Rússia. A Rússia tentou fazer abertura econômica e política e foi aquele caos, né, a dissolução soviética, mas o futuro, os próximos anos é que vão determinar se teremos, de fato, uma China potência militar sem fazer o uso direto desse armamento em algum grande conflito, ou se teremos uma China como um grande ator também direto do ponto de vista bélico. Deixa um outro assunto colocar aqui para você. Como é que está a situação da Ucrânia, na Ucrânia? Olha, a grande novidade, Nonato, sobre a questão da Ucrânia, virou uma guerra de profundidade, uma guerra de desgaste, que eu já tinha dito para vocês aqui, que vai se prolongar. A grande novidade agora, eu estava hoje pela manhã bem cedinho, eu tenho um hábito, e acho um hábito muito saudável, que é a leitura diária dos jornais. Eu separo 3, 4 jornais, Brasil e Mundo, para fazer uma leitura mais aprofundada de geopolítica, e eu vi uma entrevista com os representantes do governo, o presidente da Moldávia, tá? E a Moldávia é um pequeno país, localizado ali naquela região entre Ucrânia, Polônia e companhia, entre a Ucrânia e a Romênia, na verdade. A Moldávia recebeu 100 mil refugiados desde o início do conflito, é o maior número proporcionalmente por habitante, é uma pressão muito grande no serviço público. Só para você ter uma ideia, quase 10% de todas as crianças na Moldávia hoje, não sei se algum ouvinte, não sei se Nonato já teve a oportunidade de visitar esse pequeno país, mas quase 10% de todas as crianças na Moldávia agora são refugiadas. Os números falam por si só. E aí, dentro da Moldávia, tem uma grande presença russa, porque um pedaço da Moldávia, a Moldávia fez parte da União Soviética, ficou independente em 91, quando a União Soviética foi extinta. Um pedaço da Moldávia é separatista, tem uma grande presença russa, vive mais ou menos 500 mil pessoas, uma região chamada de Transnistria. Transnistria é uma região separatista da Moldávia, tem grande presença russa, e a gente estima que só nessa região tenha 20 mil toneladas de armas e munições da era soviética. 20 mil toneladas de armas e munições. Algumas armas inutilizadas, algumas munições também, mas investigações, jornalismo investigativo, mostra que essa região se tornou um grande centro de tráfico ilícito e contrabando. Então, há uma expectativa de que a Rússia, depois de tomar o leste, ela possa buscar o sul da Ucrânia usando o território da Moldávia. A Moldávia, ela é neutra, a sociedade lá é muito dividida politicamente, até semelhante, no Brasil a gente tem essa polarização política tão perceptível agora no ano de processo eleitoral. Na Moldávia, a polarização é muito forte, porque ela não é só política partidária. A polarização por lá, ela vem desde a época da Guerra Fria. Aí a Moldávia nunca entrou para a OTAN, nunca entrou para a União Europeia. Ela queria manter a neutralidade, só que agora ela se candidatou oficialmente para entrar na União Europeia, e talvez em 2, 3 semanas ela possa pedir formalmente para entrar na OTAN, como Suécia e Finlândia também fizeram, porque o que se diz é que eles estão com medo que a Rússia use um território que já está um caos, na crise inflacionária, crise de fome, para atacar a Ucrânia. Ok.
Terminou a conferência em Davos e qual é o resultado positivo do encontro, na sua opinião? Olha, então, é uma conferência muito importante, é um fórum econômico que termina também tendo uma conotação social. A grande resposta de tudo isso, primeiro, né, assim, como a gente começou o programa de hoje, a importância da China. Você perceba que a China, com lockdown de algumas semanas em Xangai, chacoalhou a economia internacional. Então, hoje, não tem como debater o mundo sem colocar a China no epicentro, né, no grande centro do debate, a China representando os países emergentes. Um outro ponto também, a preocupação com a crise alimentar. Impressionante, porque a Ucrânia tem uma grande produção de milho, tem grande produção de trigo, e você começa a ter uma crise de desabastecimento na medida em que o Mar Negro virou uma zona hostil para comércio e para a circulação de navios. Alguns, inclusive, foram atingidos. Então, a grande contribuição foi a questão humanitária, o debate sobre esse colapso inflacionário, o aperto que os bancos centrais podem fazer para controlar a inflação, mas, ao mesmo tempo, preocupados com a possível recessão. A gente vê o caso agora dos Estados Unidos, maior crise inflacionária em mais de 40 anos, mas a questão mesmo, o grande debate é o que fazer diante de toda essa crise alimentar. Veja, Nonato, não foi a guerra da Ucrânia que criou essa crise alimentar. A gente não pode ser superficial. Você tem a questão da pandemia. No caso da América Latina, a gente tem um problema histórico, já citado pelo Eduardo Galeano, as veias abertas da América Latina, mas é óbvio que uma crise de desabastecimento envolvendo a China com lockdown, envolvendo pandemia, envolvendo a guerra, envolvendo outras ideias conjunturais, tudo isso aí parece dominar o debate de 2022 e também dos próximos anos. Você pela participação nesta sexta-feira, até o próximo encontro, sempre traduzindo a realidade do mundo geopolítico e geográfico deste planeta. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado, pessoal, um grande abraço. Agora 10h29. Minuto Geográfico.